de direito do consumidor, naturalmente pensamos nas pessoas economicamente ativas. Mas como tratar do tema com as crianças? Falar dos direitos e deveres do consumidor pode torná-las adultos menos consumistas e mais conscientes? Para tratar desse tema, recebo no Alesp Conecta de hoje o escritor e professor de Direito Constitucional, Júlio Hidalgo. Professor Júlio, seja bem-vindo à Rede Alesp. Muito obrigado, Melissa. Professor, as crianças elas têm sido convidadas ao consumo cada vez mais cedo. Como que a gente pode tratar do tema sem que as crianças se tornem consumistas e até adultos ou adolescentes devedores, né? Bom, eu concordo com você. Cada vez mais cedo a criança está sendo convidada ao consumo, né? Quem, por exemplo, tem filho, coloca lá naquelas TVs a cabo, programas infantis, 10 minutos de desenho, 3 de comercial, aquele apelo todo de vamos consumir, e eu tenho a impressão que a gente está formando não consumidoras, e sim consumistas, como você disse. Eu acho que a maneira de você tratar isso com a criança, primeiro, é não subestimar a criança. Uma coisa que os adultos em geral têm é o problema de subestimar a capacidade de uma criança de entender as coisas que acontecem ao seu redor ou de aprender algumas coisas. Então, primeiro, não vamos subestimar a criança e vamos tratar de maneira direta, mas de uma maneira que a criança consiga entender, né? Trazer, porque a criança ela é consumidora. Ela não é economicamente ativa, como você disse, mas ela é consumidora porque ela já nasce consumindo fralda, leite, e hoje, cada dia mais cedo, ela está se tornando uma consumidora. Por exemplo, eu quando estudei, não tinha cantina na escola, mas agora é uma situação muito comum, né? Os pais darem um dinheirinho para a criança, mesmo pequenininha, para ela comprar alguma coisa na escola, comprar alguma coisa na cantina da escola, ela está se tornando consumidora muito cedo, né? Eu não escolhia roupa, eu vestia roupa que meus pais mandavam eu vestir até, né, uma boa idade. Hoje não. Então, acho que você tem que tratar diretamente com a criança, sem subestimar a capacidade dela de aprender, mas de uma maneira que ela possa assimilar, talvez de uma maneira mais divertida, mais solta, mais leve. É assim que eu entendo que a criança deve aprender. Professor, o senhor escreveu um livro nessa temática, né? O direito do consumidor para crianças. O que motivou esse livro? Bom, o que motivou esse livro é o seguinte. Antes desse, eu escrevi uma Constituição para crianças em quadrinhos. E aí, logo no dia do lançamento da Constituição para crianças em quadrinhos, eu já fui convidado para fazer uma palestra numa escola pública. Dali, eu fui sendo convidado para fazer palestras em escolas públicas particulares para as crianças, crianças de 9, 8, 10, 12 anos, até adolescentes. E é lógico que aquilo que era mais próximo do universo dele. Eram sobre direito do consumidor. Eu comecei a perceber que havia essa carência do consumidor. E foi, na verdade, essa carência e esse interesse da criança, os dois que me motivaram a escrever o Código de Defesa do Consumidor para crianças. Uhum. Professor, quando a gente pensa no Código de Defesa do Consumidor, ele é um conjunto de normas complexas, principalmente para o entendimento de uma criança. Como ensinar isso de maneira clara e lúdica para os pequenos? O senhor falou sobre a questão da Constituição em quadrinhos. Esse também é um livro feito em quadrinhos. Como é que é a temática? Como é que a mensagem chega para a criança? Bom, a mensagem chega da seguinte forma. Quando você falou de quadrinhos, por exemplo, está aqui o livro. Eu vou abrir uma página aleatória aqui, qualquer página, só para você ter uma ideia de como isso é feito. Ó, tá vendo? Está ilustrado, tem toda uma ilustração. Tem toda uma ilustração. Então, a ilustração já está relacionada a uma história. Então, o que eu faço? Eu conto uma história do cotidiano de uma criança. Então, quando eu vou falar de garantia, por exemplo, eu conto a história do celular da mamãe que quebrou. Quando eu vou falar de troca de produtos e efeito de produto, eu conto a história do menino que o brinquedo dele quebrou. Né? E aí vem toda
aquela história com os personagens que são histórias que provavelmente a criança viveu ou alguém perto viveu que ela conhece. Lógico, eu trato daquilo que a criança, primeiro, consegue entender. Né? E aquilo que é importante para ela entender. Óbvio que eu não vou conseguir, não vou abordar todo o Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, para que eu vou falar de crime contra o consumidor no meu livro? Mas eu vou tratar, por exemplo, de venda casada, eu vou tratar de garantia, eu vou tratar de defeito no produto, eu vou tratar de defeito no serviço, que é o universo da criança. E aí as ilustrações, que são do Ricardo Calef, que é um ilustrador muito bom, a gente foi fazendo as ilustrações e o texto juntos. Então, as ilustrações estão totalmente relacionadas com as histórias, para que a criança se sinta com curiosidade de ler a história, de aprender. E a linguagem é uma linguagem mais simples, né? O livro passou também por pedagogos. O livro passou por pedagogos para poder ver se a história estava adequada, se era uma linguagem apropriada. E é aquilo que eu te digo, a gente não deve nunca subestimar a criança. Se você apresentar o direito, a lei, de uma maneira divertida, lúdica, ela vai aprender sem nem perceber que está aprendendo. Você só não pode colocar como obrigação. E aí ela aprende fácil. Professor, já falou que apresentou o livro a pedagogos, mas os pequenos já fizeram essa medição aí do conteúdo, já fizeram uma análise do conteúdo aí para falar se tá bacana, deu para entender, como é que foi? Olha, eu vou te contar uma coisa. As crianças em volta de mim foram as primeiras a lerem o Código de Defesa do Consumidor para crianças. Até porque todos os personagens que estão no livro são personagens verdadeiros. Todas as crianças são personagens que realmente existem na minha vida. De uma maneira ou outra, elas existem na minha vida. Então, o que eu fiz? Eu fiz o texto prévio, o ilustrador fez as ilustrações e eu pedi que as crianças lessem. Então, pelo menos eu vou te dizer que pelo menos umas 15 crianças leram esse livro antes do trabalho final, antes do resultado final. Ele passou por 2 pedagogos e 15 crianças, exatamente para que eu depois tomava a lição dessas crianças para saber se elas perguntavam, as palavras que elas perguntavam, que elas não entendiam. Eu tenho no livro pequenos balões para explicar essas palavras, que às vezes são palavras muito técnicas, e eu não escrevi uma cartilha para criança, eu escrevi um livro de direito para criança. O livro traz o texto dos artigos, traz o texto como está no Código de Defesa do Consumidor. Como eu te digo, eu não subestimo a capacidade de aprendizagem de uma criança, jamais. E aí tem as histórias explicando aqueles artigos. Então passou por muita criança, além de pedagogo. Muito bem, e eu acho que é um dos primeiros livros aí que foi revisado por criança. Eu acho muito livro de criança revisado por criança. Muito bem. Foi mesmo, foi um livro de criança revisado por criança, exatamente isso. Professor, eu acho que é importante a gente tratar, quando a gente fala dessa questão do Código de Defesa do Consumidor, tratar de uma outra questão que foi isso que eu mencionei antes. As pessoas estão muitas vezes atoladas em dívidas e confusas ali com a sua função de consumidora, né? Exagerando na sua função de consumidora, digamos assim. Eu queria saber sobre essa questão, se o senhor vê que, pela experiência de professor de direito constitucional, de um estudioso também do Código de Defesa do Consumidor, se essa questão da educação financeira é um caminho bacana para a gente melhorar essa relação entre o consumidor e o consumo. E apresentar esse assunto para crianças da educação financeira também é um caminho interessante. Eu, na verdade, acho que as duas coisas têm que andar lado a lado, porque eu não sei você, mas eu não tive nenhum tipo de educação financeira, e não tive nenhum tipo de educação jurídica. E alguém vai dizer, mas você acha que isso é importante para a vida? Eu acho que é muito importante para a vida. Se a gente pensar em consumidor, quando você se levanta, a pessoa fala assim, o que você faz quando você acorda? Qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? Eu vou lavar a luz do quarto.
Gente, quando você acende a luz do quarto, na verdade, a primeira coisa que você faz ao levantar é se tornar um consumidor. Você acendeu a luz do quarto, você está consumindo energia elétrica. Você foi lavar o seu rosto, você abriu a torneira antes de lavar a mão, você está consumindo água, de produtos ou de serviços. E não somos educados para sermos consumidores conscientes, nem em relação aos nossos direitos e nem em relação aos nossos gastos e necessidades. Então, nós não precisamos e outras vezes nós não temos nossos direitos respeitados. Por quê? Porque não conhecemos esses direitos. Eu acho muito importante que isso fosse ensinado nas escolas. Eu não estou sugerindo para ter uma matéria de direito do consumidor especificamente. Não é nem isso. Eu acho que as crianças deveriam ter noções gerais de direito. Um pouquinho de direito constitucional, um pouquinho de direito consumidor, um pouquinho de direito civil, para que elas crescessem como adultos mais conscientes dos seus direitos e o que é importante, consciente dos seus deveres também. Né? Porque, pensa, se a Melissa tem um direito e eu conheço o direito da Melissa, eu tenho o dever de respeitar o direito da Melissa. Agora, se eu não conheço o direito da Melissa, eu não vou respeitar isso. Uhum, A educação perfeito. financeira também é importante para não se tornar um consumista, né? Aquela questão que a gente falou no começo da entrevista, você mesma disse, né? A questão de se tornar consumista, por quê? Porque não tem educação financeira, acaba se atolando em dívidas, que é o que acontece com muitas pessoas. É óbvio que às vezes a situação econômica faz com que a pessoa entre em dívidas, mas muitas vezes entra em dívida pelo simples consumismo. Com certeza. Professor, e aí falando da questão da educação financeira, no meu caso, a educação financeira foi da minha mãe de dizer, olha, você não pode gastar mais do que você tem. Então, tenha isso em mente, assim, a gente não pode, mas a gente tem, ai, mãe, compra, tem cartão. Não, 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 você não pode gastar mais do que você tem. Então, essa foi a minha educação financeira, que é das boas, assim, né? Professor, eu queria saber se o senhor vê, por exemplo, a mesada como uma forma bacana de você administrar isso na cabeça da criança. Você dá um empoderamento ali para a criança de uma quantia X por mês e ela tem que administrar sozinha essa quantia X. A senhora vê esse caminho, até como pai, não só como professor, mas como pai também. O senhor vê esse caminho como um caminho bacana para que a gente consiga melhorar essa relação de consumo da criança, até para que ela, por exemplo, consiga poupar para comprar alguma coisa que ela deseja futuramente? Olha, eu vejo da seguinte maneira, em relação à mesada, porque na vida o dinheiro nunca nos é dado, ele tem que ser ganhado, ele tem que ser feito. Né? Como diz os americanos, eu faço tantos mil dólares por ano. A gente não ganha dinheiro. Ninguém ganha salário, você faz o seu salário. Eu sou muito mais a favor de fazer o seguinte, como eu já vi pessoas, amigos meus, que fazem o seguinte, eles têm uma tabela, então se o filho arruma a cama, todo dia que ele arruma a cama, ele ganha R$ 2. Mas o dia que ele não arruma, ele perde R$ 2. Então, todo dia que ele lavar a louça, ou lavar o pratinho dele, ele ganha R$ 1. O dia que ele não lava o pratinho dele, ele perde R$ 1. Tá? Existe uma tabela de como ele vai ganhar o dinheiro dele e uma tabela do que, se ele não fizer, ele pode perder o dinheiro dele. Isso eu acho muito mais produtivo do que a mesada. Lógico que eu estou falando isso para você do ponto de vista de experiência, do ponto de vista de experiência da vida. Eu não sou formado em psicologia, tampouco em matemática financeira, mas como você disse, eu sou formado na dificuldade da vida. Eu sou formado na dificuldade da vida. Quem foi que me educou financeiramente? Papai e mamãe me educaram financeiramente. Eu nunca tive mesada. Eu nunca tive mesada. Mas se eu cumprisse com as minhas obrigações, eu tinha o dinheiro. Se eu não cumprisse, eu não tinha o dinheiro. Eles não faziam dessa forma que eu falei para vocês, né? Que precifica as coisas que faz e precifica as coisas que não faz. Mas eu tinha que ter um bom comportamento, um bom rendimento escolar, e aí eu tinha as coisas que eu queria comprar. Se eu não tivesse, eu não tinha. Era simples assim que se fazia. Então, a mesada em si, que é dar o dinheiro, eu pessoalmente não sou a favor, porque a vida não nos dá nada. Você vai ter que ganhar. É assim que eu Ah, penso. muito. Meu sistema também foi bem parecido, não tinha mesada também.
Eu acho que é algo importante para a gente colocar na discussão, porque muitos pais adotam essa metodologia, e aí é um momento em que a gente tem que ter ali um controle para não perder ali aquele potencial consumidor, né? Não deixar eles perder. E aí, professor, eu queria até colocar uma outra questão aqui na mesa, de que as crianças, às vezes, não têm, obviamente, por ser criança, não tem muito a noção quanto custa cada objeto, da dificuldade que a gente tem de adquirir esse objeto. E aí eu queria que o senhor também analisasse isso, se esse entendimento de direitos e deveres também é importante para essa construção de pensamento, no sentido de banalizar, por exemplo, eu quero, sei lá, um carrinho X que ele é caríssimo, e que a criança não sabe que ele é caríssimo, mas a pai e a mãe se esforça para comprar, e aí no final das contas, um dia depois está todo quebrado. Então eu queria saber se esse entendimento também melhora essa relação aí. Bom, aliás, é por isso que eu te falei, que eu sou um pouco contra a mesada, embora a experiência pessoal minha, né, quem dá mesada, mas eu acho importante o seguinte, se os pais dão mesada, eles têm que, primeiro, controlar o que a criança gasta e naquilo que ela gasta. Também é um outro aspecto da mesada. E eu entendo isso, se você aprende os seus deveres, o consumir passa a ser uma ação mais complexa do que só comprar. Então, a criança, ela sabe, esse é o meu direito, esses são os meus direitos. Mas também esses são os meus deveres como consumidor. Então, isso já torna a compra um ato menos outro ato. Por exemplo, eu sempre digo que quando eu saio com meu filho, eu tenho um filho pequeno, mas quando eu saio com ele, eu procuro não pagar as coisas com cartão de crédito. Eu procuro pagar as coisas com dinheiro. E eu dou o dinheiro na mão dele, e falo, pague. É por causa disso que ele está te prestando o serviço, é por causa disso que ele está te fornecendo esse produto. Então, pague para ele. E aí eu tento explicar quando ele me fala, papai está trabalhando para ganhar dinheiro. Para isso que o papai está trabalhando. Tá? E eu evito pagar com cartão, porque senão parece o cartão de crédito é uma coisa mágica, né? É uma coisa mágica. Você põe lá o plastiquinho e o cara te dá o serviço, te dá o sorvete, te dá o almoço, te dá o jantar. Né? Eu imagino que uma criança deve ser um negócio muito mágico, né? Passa o cartão. Como eu já vi criança falando, pai, pai fala, não tem dinheiro. Passa o cartão. Porque não criou a ideia de que tem que pagar. Então, acho que você trabalhar ao lado consumidor, dos direitos e deveres da criança, traz para ela uma ideia de que consumir não é só comprar. Né? Que o dinheiro não é só um papel, o dinheiro é trabalho, o dinheiro é tempo que está sendo empregado ali. E que se ela gastar tudo no começo do mês, a mesada dela vai faltar para o final também. Né? Então, eu vejo que é uma junção de tudo. Sim, com certeza. O senhor me fez lembrar de uma história muito interessante, muito engraçada. Há alguns anos, um colega da redação precisou buscar a filha no meio do expediente, e aí ele ainda tinha algumas horas para trabalhar. E aí ele precisava sair para fazer uma matéria e falou assim: Mel, você podia olhar enquanto eu vou lá e volto? Eu falei, claro, com certeza. Eu nunca tinha tido contato com ela, né? E ele ficou super preocupado, né? Dela me estranhar. Aí ele foi para a matéria, ela olhou para mim e falou: tia, vamos brincar de lojinha? Você quer débito ou crédito? Eu ria, a gente se divertiu, aquele tempo que a gente ficou ali juntas, a gente se divertiu muito da percepção dela. Ela tinha uns 6 anos, 7 no máximo. A percepção dela de entender de uma brincadeira de adulto, que aquilo é uma brincadeira de adulto, eu achei muito interessante. Então, realmente, é uma percepção mágica que as crianças têm do que é um cartão, né? Então, bem observado. Professor, eu queria colocar uma outra questão aqui. O Procon, ele oferece um curso dentro da instituição que é para crianças também, que é um teatro de fantoches e uma biblioteca animada para explicar o direito do consumidor para as crianças.
E aí eu queria saber como que o senhor vê uma iniciativa dessa, até para estender para as famílias, para que também melhorem essa relação de consumo e esse entendimento. E se o senhor acha que esse é uma medida que, por exemplo, complementa um livro como o do senhor? Melissa, eu vejo isso com muito otimismo e fico feliz, realmente feliz. Eu só gostaria que esse tipo de iniciativa se alastrasse, tivesse mais divulgação, mais investimentos, porque eu acho muito importante. Como eu disse para você, você tem que apresentar o direito para a criança de maneira que seja agradável para ela, né? Eu já falo isso para os meus alunos da faculdade, mesmo que eu não vou ensinar direito para os adultos, eu tento apresentar o direito de uma maneira agradável para eles, muito mais para a criança, que precisa estar se divertindo para poder aprender. Então, teatro de fantoche, desenho animado, eu acho todas essas e outras iniciativas que aproximam o direito da criança e da família também, porque não nos esqueçamos que se você assiste o desenho com seu filho, ou se você vai no teatro de fantoche com seu filho, provavelmente você vai aprender direito do consumidor também junto com a criança. Eu acho essas iniciativas fantásticas e que deveriam serem estendidas nas escolas públicas, nas escolas particulares, para formar cidadão. E outra coisa, né, para as pessoas perderem o medo de exigirem os seus direitos, porque as pessoas têm medo de exigirem os seus direitos. As pessoas são criadas para não exigirem os seus direitos, para ficarem caladas. Então, assim, uma boa parte da população não sabe os seus direitos, outra parte sabe, mas tem medo de procurar os seus direitos. Então, qual é o resultado? E, em regra, esses direitos não são respeitados. Então, essa iniciativa do PROCON é ótima, é maravilhosa, e espero que ela seja estendida e ampliada. Com certeza, eu achei bem interessante, bem legal tratar dessa maneira lúdica, né? E um compromisso do PROCON, que é uma instituição muito importante para todos nós e que tem essa relação de consumo, eles têm essa responsabilidade em melhorar essa relação de consumo das pessoas, né? Sejam elas adultos ou crianças. Né? E aí eu queria colocar uma outra questão aqui, professor. A gente sabe que é muito difícil dizer não para uma criança. A gente vai no mercado, por exemplo, talvez esse seja um erro. E ao mercado com a criança. A gente vai ao mercado com a criança pede X coisas. E aí, como é que você tem coragem de dizer não para uma criança que está pedindo um Danone X ou sei lá o quê? Né? É difícil, é muito difícil. Aí, com isso, os pais acabam se atolando em dívida, né? Eu queria saber que quando os pequenos acabam aprendendo o valor das coisas, a gente também, de uma certa forma, aprende também, e também aprende a lidar com essa questão de dizer não, ou de ponderar para ele, olha, dessa vez o papai não tem dinheiro, a mamãe não tem dinheiro, mas da próxima a gente pode tentar comprar, né? E aí também lembro daquela história do na volta a gente compra, que também não pode mentir para a criança, né? Não pode. Não pode. Vou dizer, eu sempre falo para o meu filho, o que eu prometo eu cumpro, seja para o bem ou seja para o mal. Mas se eu estou te prometendo, eu vou cumprir, seja para o bem ou seja para o mal. Eu sempre falo isso para ele. E é lógico que quando a gente pensa numa criança, é difícil impor limite? É. A gente fica com dó? Fica. Né? Esses tempos atrás, meu filho tem 4 anos, mas é um caminhãozinho que custava R$ 30, talvez nem isso. Só que teve que esperar por 4 meses o caminhãozinho, porque eu falei para ele que só o Papai Noel ia trazer o caminhãozinho e ele ia ter que esperar 4 meses para chegar o caminhãozinho. Deu dó? Deu dó. Eu vou te confessar que deu dó. Né? Colocamos lá uma folhinha, ia arriscando todo dia para poder chegar o caminhãozinho dele, que 30, R$ 40, poderia ter sido comprado antes, mas ele precisava aprender que não era ele pedir e ele ter o caminhãozinho. Porque ele ia começar, hoje ele ia pedir o caminhãozinho, amanhã ele ia pedir outra coisa, daqui a pouquinho ele vai querer um iPhone de R$ 10.000, e aí se eu não der, bom, como não? Me deu até hoje tudo que eu pedi, me deu, como que agora não vai me dar? E como eu disse, a vida não dá as coisas. Então, é difícil, mas você tem que impor limites às crianças. É aquela coisa é melhor você deixar de castigo hoje do que você tirar da cadeia amanhã. Lógico que eu estou extremando
as situações, mas até o limite é para aprender o valor daquilo, aprender o valor do dinheiro, aprender o valor do trabalho, o saber esperar, né? A Melissa esperou, tenho certeza que você esperou para comprar quantas coisas na sua vida? Talvez o primeiro carro, o primeiro apartamento, o primeiro celular. A gente espera, não espera? Então a criança vai ter que aprender a esperar. A vida é cheia de frustrações, é que a gente às vezes não quer que os filhos tenham essas frustrações, mas a vida é cheia de frustrações, tem que preparar os pequenos para isso. É lógico que Todo mês, saber todo dosar isso mês, é que é difícil. todo mês a gente espera o cartão virar, com certeza. Então, às vezes a gente quer comprar, não, vou esperar o cartão virar, o cartão vai virar segunda-feira, o cartão vira dia 7, então eu só vou jantar naquele lugar, eu vou comprar o presente, eu vou comprar aquilo para mim dia 10. A vida é assim, você tem que educar. Uhum. Educar não é só saber ler e escrever, eu diria até que aprender a ensinar a ler e escrever é a parte mais fácil para os pais, ajudar nisso. Agora, você educar para a vida, essa é a parte difícil da educação. Mas tem que ser feito? Tem que ser feito, ainda que seja dolorido de vez em quando. Sim, até porque é o alicerce ético e moral que a gente tá galgando, né, naquele momento. Então, quer dizer, fazer com que a criança entenda, a gente está falando aqui de uma base para que a médio e longo prazo a gente tenha uma pessoa mais consciente, a gente tenha, por exemplo, os índices de pessoas devedoras muito menores, porque a gente conseguiu aplicar esse entendimento dentro de no momento certo, né? Às vezes as pessoas se atolam em dívida não porque havia uma necessidade, mas porque havia uma ansiedade em adquirir determinado produto e aí não era o momento, né? Então isso é extremamente importante. Pode falar, professor. Sim, sim, sim. E a criança, eu não sou psicólogo, mas leio muito sobre psicologia infantil, porque eu gosto de escrever para criança, fazer palestra para criança, e dizem, né, os doutos do assunto, que a personalidade da criança você forma até em torno de 7 anos. Lógico que ela é uma pessoinha, ela vem com uma personalidade dela, mas para você moldar essa personalidade, você tem regra até os 7 anos de uma criança para fazer isso. Depois vai ficando cada vez mais difícil, né? O barro vai endurecendo, e aí cada vez mais difícil para você moldar a personalidade da criança. E essa é a maior responsabilidade dos pais, é moldar a personalidade dessa criança, ainda que, como você bem disse, né, é difícil falar não. Eu acho que na sociedade moderna, em que os dois costumam trabalhar fora, pai e mãe trabalhar fora, muitas vezes você pensa, poxa, é o único dia que eu tenho com o meu filho, com a minha filha. Vou falar não? Nesse único dia eu vou falar não? Pois é, mas vai ter que falar não de vez em quando para que essa criança não se torne uma criança consumista, uma criança que se frustra por não ter alguma coisa que ela eventualmente não seja criada daí. Você não aprende hoje em dia, alguns não aprendem a saber esperar, Uhum. Sim, que é muito o importante. não às vezes é didático, né? Com certeza. Professor, o senhor havia mencionado sobre a questão das escolas. O senhor vê essa possibilidade do Código de Defesa do Consumidor entrar ali dessa maneira que o senhor colocou, de uma maneira lúdica, dentro do ensino mesmo, por exemplo, dentro da matemática, você colocar ali a questão do quanto mais enfático, né? O quanto você tem, até quanto você pode gastar, colocar essa educação de uma forma mais clara, mais objetiva dentro da escola, pode também fazer melhorar tudo isso que a gente acabou de falar sobre esses índices altíssimos de pessoas devendo, de repente, como eu falei, devendo não porque era necessário, mas porque pelo momento ali, eu quero ter o celular que o outro tem, sabe? Tipo, eu não quero ter simplesmente um celular, eu quero ter o celular da moda, sabe? Então, a educação financeira dentro da escola pode mudar esse perfil? Pode, eu tenho plena convicção que pode, e é possível? É possível. Veja, meu livro anterior, A Constituição para Crianças em Quadrinhos,
tem escolas que adotam o livro como um livro paradidático e as professoras fazem atividades com as crianças para ensinarem, por exemplo, bullying, ensinarem liberdade religiosa. Eu acredito que ensinar a Código de Defesa do Consumidor é até mais simples do que ensinar a Constituição, e isso já vem sendo feito. Ensinar a educação financeira também é muito possível. Daquela forma que eu te falei, você vai ter que trazer isso para o universo da criança, é óbvio. Ninguém vai querer que a criança manuseie uma calculadora HP 12C. É óbvio que não. Mas ela tem uma ideia, por exemplo, de juros, que é uma coisa muito importante. Tem uma ideia de que se ela esperar para comprar, se ela poupar, se ela guardar o dinheirinho dela, ela vai pagar muito mais barato lá na frente do que ela pagaria hoje. A questão do valor das coisas, quer dizer, que diferença faz eu ter um celular modelo 9 ou ter um celular modelo 10? Será que é tão importante trocar pelo modelo 10? Será que eu vou modelo 10? E eu acho que essa matemática financeira pode trazer também, e acho perfeitamente possível aplicar na escola. Não para formar matemática. Ensinar direito para as crianças, ensinar matemática financeira para as crianças, não é para tornar ninguém advogado, não é para tornar ninguém matemático. É para tornar essas crianças mais cidadãs, mais participantes da vida da sociedade e mais conscientes dos seus direitos, dos seus deveres, dos seus limites. Essa é a ideia, é formar cidadão, não é formar matemático e nem formar advogado. Com certeza. Professora, eu queria muito agradecer a sua participação aqui na Lesp Conecta. Muito importante a gente tratar desse assunto, muito pertinente a gente colocar isso na mesa, porque eu acho que tem muitos pais que não pensam isso como um assunto a ser tratado com carinho e acabam não tomando as medidas, as devidas medidas, né, para não acabar perdendo aquele potencial consumidor. Aquele potencial consumidor não, aquele consumidor efetivamente, pequeno consumidor. Professor, muito obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço, Melissa, a oportunidade de estar aqui com esse assunto, como você disse, um assunto tão importante. Muito obrigado mesmo. Esse foi o Alesp Conecta, a gente falou de direito do consumidor para crianças. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.